E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos apresentar como é que um computador guarda um número real em binário. Já vimos os números inteiros, que praticamente o modelo complemento de 2 venceu a briga, né? E é o formato mais usado pelas linguagens de programações. Ele é o formato para guardar números inteiros atualmente. E hoje vamos aprender que existe também um formato padrão para guardar números reais, também chamados de pontos flutuantes. A gente vai entender por que ponto flutuante. Então, preparados para a apresentação? Então vamos lá. Então vejam só, todo número real ele tem o quê? Uma parte inteira e uma parte fracionária, certo? Existe lá a vírgula de separação desses dois números. No caso dos Estados Unidos a gente usa o ponto, né? E existe uma notação chamada de ponto fixo. O que é que significa a notação de ponto fixo? Significa dizer que você define previamente quantos algarismos terão antes da vírgula e depois da vírgula. Então a notação de ponto fixo 5.2 com 7 dígitos, ela está dizendo que vai ter 5 dígitos antes da vírgula, ou seja, na parte inteira do número, e 2 dígitos na parte decimal do número, tá? Então você não pode representar números maiores do que algarismos com 5 números inteiros, certo? O máximo número que você pode representar aí é 99.999, e também na parte decimal você só pode representar de 0 até 99. Então a notação de ponto fixo ela é prática, mas ela tem sérios problemas, né? Nesse exemplo aí que a gente tem no slide, um número fixo com 5 casas inteiras e 2 fracionárias, como eu falei, o que aconteceria com o número 100345? Como só tem 2 casas fracionárias, a gente vai perder informação ali, aquele 345 vai voar. E aquilo pode ser importante. Alguém diz, pô, mas décimo, centésimo, milésimo, né? Décimo de milésimo, bilionésimo, o que é que isso vai ter importância? Talvez não para medir uma mesa, mas para uma expressão subatômica, que mede coisas no mundo subatômico, aquele 345 pode fazer uma grande diferença, certo? Para definir a massa crítica de plutônio numa bomba atômica, aqueles 345 gramas ali, miligramas, pode fazer uma diferença. A quantidade de radiação que você recebe pode fazer em milisievert, pode fazer diferença também. Então a gente não pode desprezar um número, por menor que ele pareça para a gente, ele pode ter um significado em alguma área do conhecimento humano. Pior ainda é esse outro aí, 239.874,12, né? Então nós temos 2 números na parte decimal, ótimo, mas nós temos 6 na parte inteira. Então qual número a gente vai ter que tirar? Só pode 5 na parte inteira. A notação de ponto fixo diz que você tem que fixar a quantidade de números inteiros e a quantidade de números decimais. Então nesse caso daí, será que a gente tira o 4, o número menos significativo, ou tiramos o 2? De todo jeito, o número que vai ficar, ele não representa o 239.874 da parte inteira, né? Nesse caso aí nós escolhemos o 2, então ficou 39.874. Também estamos perdendo informação. Então foi para resolver esse problema do ponto fixo que criou-se a notação científica para representar números reais, também chamada de notação de ponto flutuante. Isso aqui não é um assunto que deveria ser novidade para vocês, né? A gente vê isso aí no ensino médio, talvez no ensino fundamental, não sei. Faz muito tempo que eu vi isso. Então essa notação de ponto flutuante, ela resolveu esse problema. Você sempre coloca os números reais num padrão representacional. Ou seja, todos vão ser representados da mesma forma. Todos vão ter o sinal do número, vão ter um deslocador, e vão ter um número de ponto fixo, tá? Essa é a notação de ponto fixo. Então, por exemplo, o sinal, quando a gente for representar esse em binário, um bit baixa, né? Ainda não estamos falando de binário aqui, estamos falando de números decimais ainda, para vocês entenderem o conceito de ponto flutuante, certo? Então, esse bit aí tá meio deslocado aí. Mas quando a gente for para binário, a gente sabe que o sinal basta representar por um bit, 0 positivo, 1 negativo. Então você tem um deslocador que é uma potência de 10, que indica para onde a vírgula deve ir. Por isso que o nome da notação é ponto flutuante, porque a vírgula flutua no número. E ela vai flutuar em razão do expoente da base 10, no caso aqui que a gente está tratando de sistema decimal, desse expoente da base 10 que a gente usou.
ela vai andar tantas casas para a esquerda ou tantas casas para a direita, dependendo do sinal, né, desse expoente. Esse expoente da base 10, depois a gente vai ver na base 2, ele é um número inteiro, então ele pode assumir valores positivos e negativos. Então vamos ver um exemplo aí, ó. Veja só como seria representar esse número aí. Esse número é muito grande, ó. Esse número aí é milhões, trilhões, 8 trilhões 563 milhões. Então a gente precisa representar esse número com muitos algarismos. Então, em geral, em artigos científicos, por exemplo, você não escreve um número desse aí. Se você obteve algum resultado aí de alguma pesquisa científica, você não vai escrever esse número dessa forma. Você vai escrever ele na notação científica, que é essa notação que está aí embaixo, ó. Então, a notação científica, ela exige que você reescreva esse número. Você não vai perder nada do número. É só uma maneira de você apresentar o número de uma forma diferente, escrever o número de uma forma diferente, tá? Então, nesse caso daí, o que a gente faz? A gente pega a vírgula e coloca apenas um único dígito decimal não zero à esquerda da vírgula. Nesse caso aí é o número mais significativo do número original, nesse caso 8, que é não zero também, né? Não é zero. Então, se tivesse ali escrito mais 008563, esse 00 antes do 8 a gente despreza, certo? A gente pega o número mais significativo que não seja zero. Então, nesse caso aí é o 8. E vamos colocar a vírgula logo depois dele. Então, o número, ao invés de ser 8 trilhões, vai virar 8. Ora, se eu sair de 8 trilhões e fui para 8, eu tenho agora que multiplicar por várias potências de 10 esse número que sobrou aí, 8,563, para um 8,563 tornar-se novamente 8 trilhões 563 milhões. Então eu tenho que multiplicar por muitas vezes 10 para que essa vírgula ande para a direita, tá? Então a potência de 10 positiva, no caso aí 12, significa dizer que essa vírgula vai andar 12 casas para a direita para ela voltar para o local original dela, que é esse aqui, ó. Ela está no local errado, então ela está flutuante. Ela vai ter que voltar para o local dela correto, que é 12 casas para a direita. Se você mover essa casa 12 casas para a direita, aí você vai adicionando zeros aqui, né? Você vai ver que o número volta a ficar 8 trilhões 563 milhões. Perfeito? Então essa é uma forma compacta de escrever um número muito grande ou um número muito pequeno em artigos científicos. Então, em geral, você vai encontrar esse número daqui numa Nature da vida, né? numa revista científica de prestígio aí, que trate com números. Porque é uma forma de você escrever um número que todo mundo entende, não tem perdas, você não perdeu nada, você só está escrevendo um número de outra forma aqui e está usando a base 10. Ó. Essa base 10 aqui está dizendo que você vai multiplicar esse número por 10 elevado a 12. Em outras palavras, você vai andar a vírgula 12 casas para a direita. Se fosse 10 a menos 12, significa que você ia andar essa vírgula aqui 12 casas para a esquerda. Então, expoente positivo, você anda para a direita. Tá? Você vai crescer o número. Né? Andar a vírgula para a direita significa dizer que esse número vai ter que crescer para voltar a ser 8 trilhões de novo. Enquanto que o expoente negativo significa que a vírgula vai ter que andar tantas casas. O expoente diz o número de casas que ela tem que andar, na verdade, que a gente está multiplicando por 10, né? Então multiplicar por 10 é deslocar a vírgula para a esquerda ou para a direita. 10 elevado a um valor positivo, deslocar a vírgula para a direita. 10 elevado a um valor negativo, deslocar a vírgula para a esquerda, ou seja, dividir por 10. Né? Quando o expoente é negativo, quando a gente multiplica por 10 elevado a menos 3, na verdade a gente está... É a mesma coisa de dizer que a gente vai dividir por 10 elevado a 3. Ou seja, dividir por 1000. Certo? Você passa o 10 a menos 3 para baixo e muda o sinal do expoente. Ele fica 10 a 3. 10 a 3 é 1000. Então você está dividindo o número por 1000. Se você está dividindo o número por 1000, essa casa vai andar para a esquerda. Aqui temos outro exemplo. Ó. Como é que a gente escreve esse número daqui em notação científica ou de ponto flutuante? A primeira coisa é identificar qual é o maior número significativo que não seja zero, pertencente ao número original. É esse 8 aqui novamente. Ó. Esses zeros aqui todos a gente vai desprezar, então a gente vai botar a vírgula aqui à direita do 8, tá? Tem que ser um número não zero, desculpa, não zero, ou seja, de 1 a 9, aqui à esquerda da vírgula. Fred, podem ser dois algarismos, podia ser 85,2 vezes 10 a menos 8, não pode. À esquerda da vírgula você só pode ter um algarismo.
É assim que foi definida a notação científica. Então aqui, senão eu teria várias maneiras, de novo, eu teria várias maneiras de escrever o número. Por exemplo, se eu pudesse escrever 85,63 vezes 10 a menos 10 a 11, né? Porque se a vírgula andou uma casa para cá, eu não preciso mais andar 12, só preciso andar 11 agora. Então, 8,563 vezes 10 a 12 é a mesma coisa de 85,63 vezes 10 a 11. Por que eu escolho 8? Porque a notação científica diz que a esquerda da vírgula só deve permanecer um dígito. Senão cada um escolher o número de dígitos à esquerda, e aí você teria o mesmo problema. Cada autor de artigo científico escrevendo o número na notação que quisesse. Tá? A notação deixaria de ser única. Então dessa forma fica fácil para você, para todo mundo representar os números da mesma maneira. Então um número muito pequeno, em vez de ser escrito assim no artigo científico, você escreve assim, ó, menos 8 vezes 0,52 vezes 10 a menos 7. Vejam que a gente partiu de um número muito pequeno, né? Aliás, de um número muito grande, porque ele é negativo, né? Mas vamos considerar ele em valores absolutos, tá? Esqueçam o sinal. Então 0,0000852 é um número muito pequeno. E chegamos num número muito grande, ó, 8. Então, para a gente voltar de 8 para 0,00008, a gente tem que dividir por várias vezes 10, para essa casa andar para cá. Cada vez que a gente divide por 10, a casa anda para cá. Ora, dividir por potências de 10 é a mesma coisa de multiplicar por potências de 10 com o expoente negativo. Então aqui, se eu multiplicar por 10 a menos 7, é a mesma coisa de dizer que eu vou dividir menos 8,52 por 10 a 7. Tá? Eu passo esse 10 a 7 aqui para baixo, em vez de multiplicar eu divido. Então eu divido ao invés de multiplicar e mudo o valor o sinal do expoente. De 10 a menos 7 passa a ser 10 a 7. Então significa dizer que eu estou dividindo 8,52 por 10 a 7. 10 a 7 dá 10 milhões. Então quando eu divido 8,52 por 10 milhões, ele vira 0,00000 negativo. Tá certo? Menos 8, né? Eu falei 8,52 por 10 milhões, menos 8,52 por 10 milhões. Entendido, pessoal? Então, só para consolidar o conceito, vamos pegar aqui o nosso bom e velho Paint. E vou escrever um número aqui, tá bom? Vamos escrever um número aqui. E vou escrever o outro aqui. E mais um aqui. Então, como é que ficam esses números de notação científica? Como é que esses números aqui vão ficar em notação científica, né? Então eles vão ficar em notação científica assim, ó. O primeiro número vai ficar na seguinte forma. Qual é o número mais significativo diferente de 0 nesse número? O número mais significativo é esse 1 aqui, ó. Ops, o número mais significativo é esse 1 aqui. Então a vírgula vai ficar à direita dele. Então vai ficar menos 1, vírgula, e aí a gente escreve o restante do número. 2, 3, 4, 0, 8, 7, 6, 003 vezes 10 elevado a quanto? Então vamos ver. A gente saiu do número muito grande para um número muito pequeno. Para esse número muito pequeno voltar a ficar esse número grande de novo, a gente tem que multiplicar por uma potência positiva. Então quantas vezes a vírgula andou para cá? Ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, certo? Então se ela se deslocou para cá 7 vezes, para ela voltar para cá a gente tem que multiplicar por 10 elevado a 7. Então aqui eu vou diminuir aqui, aliás eu vou apagar aqui e vou escrever o 7 a parte aqui, tá?
Pô, mas esse pente eu vou te contar, viu? Então a resposta é essa, ó, menos 1,2340 vezes 10 elevado a 7. Na hora que eu vou multiplicar esse número aqui por 10 elevado a 7, a vírgula vai andar 7 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ela vem para cá, ó, exatamente onde ela estava antes. Segundo caso, vamos ver o segundo caso. Então o segundo caso a gente tem aí... 00032, né? Então qual é o número mais significativo diferente de 0? É esse 3 aqui. Se a gente for olhar da esquerda para a direita, é o 3. Então o número vai ficar 3,2 vezes 10. Olha, a gente saiu de um número muito pequeno, 0,0032, foi para um número muito grande comparado com o inicial, né? Fomos para 3,2. Antes você ia ganhar 0,00032 pedaços de fatia de pizza. Agora você vai ganhar 3,2. Então é uma diferença brutal, né? Então essa vírgula andou quantas casas? Ela estava aqui, ela andou 1, 2, 3, 4. Então ela tem que voltar para onde ela estava. Então ela vai ficar como sendo menos 4. Vamos dividir aqui, diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Selecionar. Ah, meu Deus. Menos 4, certo? E esse daqui, vamos dar uma olhada nesse daqui. Esse daqui, qual é o número mais significativo da direita para a esquerda que não seja 0? Tem esses dois zeros aqui, ó, mas eles não contam, hein? Então é o 7. Então o número vai ficar 7,4501,2, não é isso? Vezes 10, então a gente saiu de um número muito grande, 745, fomos para um número muito pequeno. Então a gente tem que multiplicar por uma potência de 10 positiva. Então essa potência de 10 positiva vai ser o número de casas que a vírgula andou. A vírgula deslocou-se 1, 2 casas para a esquerda. Então a gente tem que jogar ela para a direita 2 casas. Então vamos multiplicar por 10 elevado a 2. Tá? Eu não estou fazendo nenhuma conta aqui, pessoal. Eu só estou mostrando como um número pode ser escrito de outra forma. Só isso. É outra forma de escrever esse mesmo número. As calculadoras, inclusive, utilizam notação científica. Quando o número é muito grande e não cabe na tela, se você escrever um número razoável, ela apresenta o número como você digitou. Mas se você começa a digitar números com muitas casas decimais ou números muito longos, né, maiores do que os dígitos que cabem na tela, ela bota um Ezinho no final e depois do E um valor, certo? O número fica mais ou menos assim na calculadora, ó. Esse número aí ia ficar 7, né? A calculadora geralmente usa ponto, 4, 5, 0, 1, 2, E2, tá? Se você vir isso aqui numa calculadora, ele não mostra o 10 porque ele assume que a calculadora só trabalha com potências de 10, então não precisa mostrar a base, só precisa dizer que o expoente da base 10 é 2, certo? Aquele lá de cima, ó, ele escreveria, você veria assim na sua calculadora, ó, menos 1, quer ver? Faz um teste aí, pega uma calculadora aí depois e tenta escrever esses números aí, 4, 8, 7, 6, 0, 0, 3, E, 7. Certo? E o do meio ficaria 3,2 é menos 4. Você ia ver isso aí na sua calculadora. Tranquilo? Então isso aí é a notação científica. Aqui tem um exercíciozinho para vocês fazerem. Eu já fiz aqui no Paint, né? Vocês agora fazem com esses números aí para ver no que é que vai dar. E essa técnica ela também pode ser empregada para números binários, tá? Só que em vez da gente botar a base 10, a gente vai botar a base 2, mas é a mesma coisa, tá? Não importa aqui a base. O que importa aqui significa esse expoente aqui, ó. Esse expoente significa que a vírgula vai andar para a direita 15 casas no número binário, para que o número se torne esse número daqui, ó. O número ficou bem pequeno, só ficou 1, né? Então essa vírgula vai ter que andar um bocado para cá para esse número voltar, para esse número realmente se tornar esse. Para não haver perdas na representação do número na notação científica, certo? Esse número daqui é igualzinho a esse, eles só estão escritos
de maneiras diferentes. Essa é uma forma diferente de escrever a mesma coisa, certo? Eles seriam como se fossem números sinônimos, vamos dizer assim. E um detalhe importante, nos números binários, qual é o único número diferente de 0? É o 1. Então aqui sempre vai ser 1. Sempre vai ser 1. Então a gente procura 1 mais à esquerda, né? Se tiver zeros à esquerda a gente ignora, e a vírgula vai ficar à direita daquele 1. Então ele ficou à direita desse 1 aqui, ó. Este 1 aqui é este daqui, ó. Estes dois zeros são esses dois zeros aqui, ó. Certo? Então em notação decimal você tem um dígito à esquerda da vírgula. Esse dígito pode ser de 1 a 9. Não pode ser 0. Então no sistema binário é 1, vírgula, b, onde aqui são dígitos binários, zeros ou uns. E x aqui pode ser qualquer número de 0 a 9. Então assim fica um número em notação binária, notação científica binária. Tá? Então quando a gente guarda um número real no computador, a gente tem que guardar três coisas. A gente precisa guardar o sinal do número, que 1 bit basta. 0 é positivo e 1 é negativo. A gente precisa guardar o expoente, né? A gente precisa guardar esse expoente daqui. A base a gente não precisa guardar, que a gente sabe que é 2. E a gente precisa guardar o que mais no número? Ora, se isso aqui é sempre 1, eu preciso guardar esse 1. Lembrem-se que o pessoal de computação é mão de vaca. Se eles puderem economizar 1 bit em alguma coisa, eles vão economizar. Então eles não guardam esse número 1, eles guardam só essa parte depois. Tá? Só a parte decimal do número, que eles chamam de mantissa. Tá? A mantissa na verdade é tudo isso aqui. Mas esse 1 daqui, como sempre vai ser 1 na notação científica, o número binário 1, o número binário vai ser sempre 1, então eles não guardam lá dentro do número. Depois, quando eles recuperam o número e vão fazer um cálculo com ele ou apresentar na tela, aí eles põem o número de volta para poder recuperar o número original, esse número daqui. Tá? Mas para guardar, não precisa guardar esse número 1, que ele sabe que sempre vai ser 1. Perfeito? Então você guarda essas três informações aqui, ó. Você vai guardar essas informações, você vai guardar esse 15, você vai guardar mais, ou seja, 0, né? E você vai guardar esse 0, 0, 1, 1, 1. Perfeito? Observem que esse expoente ele é um número inteiro. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí, será que a gente vai representar ele em complemento de 2? Tá? Outro detalhe importante que vocês devem observar. Se não fosse a notação científica, quantos bits eu precisaria para guardar esse número? Eu precisaria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu ia precisar de 16 bits, tá? Para guardar esse número. E se fosse para guardar o número 100,1, eu ia precisar de quantos bits? 1, 2, 3, 4, né? E alguma forma para dizer onde é que está a vírgula, certo? A vírgula aqui está aqui. E a vírgula aqui estaria, vamos supor, nesse número 100,1. Imagine que a vírgula tivesse aqui, eu tivesse somente esse número de 4 bits. Eu precisaria de 4 bits, mais um bit para o sinal, né? E eu precisaria também guardar a informação de onde é que a vírgula está nesse número 1001. Eu guardaria esse número 1001 e diria, ó, a vírgula está na terceira casa. Então eu guardaria um valor 3. Já aqui, eu precisaria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 números. Vamos considerar que se for 0 aqui eu não guardo. 16 números. Eu tenho que guardar o sinal, que é mais um bit. Então 16, 17 bits. E teria que guardar o valor 17 em binário, que é para indicar a posição da vírgula no número. A vírgula está na posição 17 do número, ou seja, depois do 17º bit contado da esquerda para a direita. Então essas três informações eu precisaria guardar. Então, se o número for muito grande, eu vou precisar de mais bits. Se o número for muito pequeno, eu vou precisar de menos bits. Então o tamanho do número vai influenciar na quantidade de bits que você vai precisar, se você fosse guardar os números em ponto flutuante dessa forma que eu estou dizendo. Então a forma que eu vou mostrar para vocês não independe do tamanho do número. Se ele é um número muito grande, muito pequeno, ele vai sempre ser guardado numa quantidade fixa de bits. Como é que essa mágica se dá? Graças à notação de ponto flutuante. Ok? Graças à notação de ponto flutuante, graças a gente poder reescrever esse número dessa forma, eu só preciso guardar três informações desse número. O expoente, que é um número inteiro, o bit, que é um bit, 0 ou 1, no caso aqui positivo, e esse valor binário aqui, ó, 00111.
Pronto, se eu guardar essas 3 coisas, eu tenho como recuperar esse número daqui a hora que eu quiser. E eu posso fazer isso em 4 bits apenas, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Aguardem aí sensacionais revelações no próximo vídeo, tá bom? Até breve.